Fala pessoal, tudo certo? William aqui do canal HashLDash e a gente vai falar sobre mais um tópico avançado de Python nessa aula de hoje. Essa aula faz parte de um curso que vai aparecer a playlist aqui com as aulas na sequência, tudo certinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, entre lá no site hashldash.com, lá tem fórum e as notas das aulas aqui e arquivos para baixar também, beleza? Então a gente vai falar hoje sobre decoradores no Python. E aí eu vou dar um exemplo bem legal para vocês testarem nos seus códigos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá! Muito bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar aqui com o arquivo main.py, como sempre. Então, imagina que você tem um aplicativo aí, algum programa bem extenso, bem complexo, e que ele está muito lento. E aí você precisa identificar as partes dele que estão causando essa lentidão, né? Como é que você vai identificar essas partes? Então, imagina aí esse problema aí suposto. Então, você tem ali função 1, por exemplo, e aí você pode ter um código aqui que vai demorar, que está lento. Sei lá, vamos iterar aqui algumas milhões de vezes. E aí, a gente vai testar aqui 2 elevado a 20. E aí você tem uma outra função aqui, que você definiu, que tem essa mesma iteração, só que agora você tem aqui 2 vezes 2 repetidos aqui por 20 vezes, né? Então, sei lá, 20 vezes. Muito bem. Aí você quer testar aqui se uma delas está causando essa lentidão aqui, qual que é o tempo de execução de cada uma delas. Então, vocês aí já estão experts em Python, vocês vão importar aí algum módulo time ou timeIt ou qualquer outra coisa. E aí vocês vão capturar os tempos, né, iniciais, executar a função e o tempo final. E depois vocês vão dar um print usando fstring, né, porque vocês já assistiram a playlist aí. E aí vocês vão usar a função demorou start menos end segundos. Nota aqui que a gente já cometeu um erro, né? E aí a gente vai executar isso para a 2 também. Beleza? Muito bem, vamos executar aqui, vamos ver o que vai acontecer. A gente está executando aqui as duas. Uma demorou menos 91,9 segundos e a outra mais ou menos também. Então vocês viram que a diferença aí não é muito grande de um e de outro. Mas, como a gente fez esse erro aqui, né, a gente inverteu as ordens, para a gente arrumar, a gente vai ter que modificar aqui, né, colocar end menos start, e aqui também end menos start. E se tivesse 20 funções, ia ficar bem chato, né, de você editar aqui essas funções e modificar, etc. Bom, então sempre quando a gente tem alguma repetição, alguma coisa aqui no código que a gente tem que ter um trabalho de editar aí custoso, geralmente existe uma solução melhor. E a solução que eu quero propor aqui para esse tipo de problema é a utilização de decoradores. Então a primeira coisa que a gente vai se certificar aqui dos decoradores é se eles são um conceito avançado. Conceito avançado, geralmente as pessoas demoram um pouco para entender. Vamos ver se a produção vai matar direto aqui o que é um decorador. Então vou explicar bem devagar, pausadamente, produção. Você está me olhando com um olhar 45 aqui. O decorador é uma função que recebe uma função como argumento. E aí você cria uma função que recebe aquela função e modifica ela. E no final você retorna essa função para o usuário. Capturou? Entendeu alguma coisa? Não. Beleza. E eu acho que vocês por aí também não entenderam bulhufas. Então vamos
com calma. Então, a gente vai criar uma função que vai funcionar como um decorador aqui no Python. Então, vamos criar uma função. A função é fácil, a gente cria uma função, né? A função pode receber coisas, receber parâmetros aqui, e ela retorna alguma coisa, né? Uma função faz isso. Então, a gente pode receber aqui, como o Python, tudo aqui é um objeto, a gente pode receber qualquer coisa aqui na função, inclusive uma outra função, certo? A gente pode receber uma função, argumentos posicionais e keyword arguments, né? Muito bem. E aí a gente pode retornar também uma outra função, né? Um outro objeto. Então a gente pode retornar uma função modificada. Beleza? Até aí, facinho, né? Correto? Até aí, tranquilo. Agora, o que a gente vai fazer? Para a gente modificar essa função, primeiro a gente precisa criar uma função para a gente fazer alguma coisa diferente aqui. Então vamos criar. Como que a gente cria? Definindo uma outra função modificada, certo? Só que nessa função, o que a gente vai fazer? Bom, a gente tem que executar o mesmo código da função original que a gente recebeu, certo? Então aqui tem que ter, a gente tem que chamar aquela função, senão, para que eu passei ela, né? Eu quero só colocar algumas coisas a mais nela, né? Mas eu ainda tenho que executar ela. Só que eu quero rodar um código aqui antes, em que eu capturo o tempo inicial e um outro que eu capturo o tempo final. E numa outra linha aqui, eu vou colocar aqui essa função demorou end-start segundos. Beleza? Então tudo que a gente fez aqui foi criar uma função que recebe uma função como argumento. E depois a gente criou uma função que executa a função que a gente recebeu. E também a gente modifica, colocando alguns códigos antes e depois. E depois, ao final, a gente retorna essa função modificada. Então, aquela definição que eu expliquei é o que a gente fez aqui. Mas para que a gente fez isso, né? Por que isso daqui é útil? Bom, tá vendo todo esse código que a gente fez aqui? A gente pode deletar isso daqui. E eu só vou colocar o import time aqui em cima. E para executar aqui essa mesma tarefa, a gente simplesmente vai fazer o seguinte. Colocar aqui um timer. E aí a gente vai receber uma função. Função 1 aqui, por exemplo. O que vai acontecer? A função 1 vai passar como argumento para cá. Depois a gente vai criar uma função modificada, em que ela é executada, e a gente vai capturar os tempos. E depois, essa função timer aqui, ela retorna uma outra função. Então eu vou capturar essa função aqui modificada, que eu vou chamar de temporizada. Certo? E depois, como ela é uma função, eu posso executá-la, né? Chamando aqui com os parênteses. Certo? Muito bem, vamos ver aqui o que vai acontecer se eu rodar esse código. Bom, primeiro aqui deu uma sintaxe inválida, porque faltou aqui um asterisco a mais aqui no keywords. Bom, agora sim, vamos executar. E beleza, ele funcionou tudo certinho da mesma maneira que a gente tinha feito antes, né? Então a gente conseguiu modificar essa função aqui, passando aqui como argumento para essa função especial aqui, que a gente vai chamar de decorador. Muito bem, mas a sintaxe que vocês estão acostumados, né, com o termo decorador não é essa daqui, né? E antes da gente entrar nesse detalhe da sintaxe, uma outra coisa que a gente poderia fazer aqui é eliminar essa variável aqui, né? A gente não precisa dela para executar. A gente, como esse timer aqui retorna uma função, a gente pode simplesmente chamar ela aqui logo na sequência. Então assim fica meio esquisito, meio estranho, mas também funciona
da mesma maneira, né? Se a gente executar aqui, vai dar aqui a mesma resposta. Legal. Então, como que a gente pode usar aquela sintaxe do arroba? Bom, ela é a mesma coisa que isso daqui, só que é uma maneira facilitada e para você modificar, digamos, permanentemente essa sua função, né? Logo na declaração dela. Então, por exemplo, eu posso atingir o mesmo objetivo que essa linha aqui, né? Vou até comentar aqui, colocando, né, o arroba timer aqui. Então, essa função aqui especial pode ser usada aqui como um decorador, e essa é a sintaxe equivalente a colocar aqui a função que está sendo definida logo após como argumento para essa função aqui, ok? Muito bem, então ao invés de usar essa maneira aqui para chamar essa função, eu posso simplesmente chamar ela com o nome original aqui, né? Porque agora eu modifiquei ela permanentemente aqui. Então, todos os lugares do código que eu chamar essa função, ela vai ter essa modificação aqui que eu fiz. Nesse caso aqui, não vai ter essa modificação, né? A gente está criando, né, modificando essa função apenas para essa execução aqui, certo? Bom, então se eu executar aqui, a gente vai ter aqui o mesmo resultado, né, com o timer aqui. Beleza? E aí, se eu quiser chamar aqui a outra função, né, função 2, é só colocar esse timer aqui na outra função. E dessa maneira a gente pode testar todas as funções aqui que a gente quiser, apenas colocando esse decorador aqui, que é uma maneira bem facilitada, né? Então, toda vez que for chamada essa função, a gente vai rodar esse código aqui que a gente modificou. Beleza? Bom, tem muitas outras coisas aí, muitas outras dicas aí referentes ao decorador, mas seria bom vocês olharem para essa cara aqui e tentar digerir isso daqui, como que isso daqui está funcionando, para vocês entenderem passo a passo. E depois a gente vai aperfeiçoando aqui os nossos conhecimentos nesses tópicos. Beleza? Se vocês gostaram dessas dicas, por favor, deixe o seu like ou se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E caso tenha dúvidas, visite lá o site hashLdash.com, lá no fórum, e também veja as notas das aulas dos cursos aqui que a gente disponibiliza lá também. Beleza? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.